Campeões de bilheteria. Oferecimento Ofimec. Borracheiro e reboque 24 horas. Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. Retrospectiva 92. A televisão esteve presente em todos os grandes acontecimentos do ano, colocando o mundo em sua casa, trazendo a notícia na hora em que acontece. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Agora é hora de rever os fatos e imagens que marcaram o ano. Retrospectiva 92, nesta sexta, 9h30 da noite. Oferecimento Veja. Acaba com a sujeira, sem acabar com você. Fim de ano na Globo. Toda hora, tudo a ver. Nesta quinta, Corrida de São Silvestre. Dan Daly. Ginger Rogers. Dave Niven. Tony Randall. E Barbara Rush em Os Noivos de Minha Noiva. E quanto ao sonho, vai? Para dizer a verdade, nós esperamos nos casar no navio amanhã à noite. Oh, eu lhe peço mil... Aqui no plenário do Senado Federal em Brasília, está começando agora a fase final do julgamento do ex-presidente Fernando Collor, que é a parte da votação. Depois de quase 15 horas de trabalho, uma sessão que começou às 9 da manhã e foi interrompida 3 vezes. Termina não apenas o julgamento, como termina um processo que começou há mais ou menos 7 meses. O encerramento vai se dar com a votação que decide se o ex-presidente Fernando Collor vai ser ou não punido com a inabilitação para o exercício de cargo público por 8 anos. Vamos ao presidente Sidney Sanches. É a seguinte: cometeu o acusado Fernando Afonso Collor de Mello qualquer dos crimes que lhe são imputados e deve ser ele condenado à inabilitação por 8 anos para o desempenho de qualquer outra função pública. Aí eu coloquei qualquer dos crimes que lhe são imputados, porque o senador Josafá Marinho admite a prática de um dos delitos e exclui o outro. Com essa colocação não há necessidade de destaque. O quesito será um só para todos os senadores. E vai ser uma votação rápida pelo painel eletrônico. Deve ser condenado à inabilitação. Responderá sim. Quem achar que não deve ser condenado, responderá não. Os senhores senadores podem votar. Os senadores agora estão, cada um deles, em seus devidos lugares, apertando seus códigos e os botões do painel eletrônico. Se eu não me engano, eu ouvi Vossa Excelência em breve a votação vai aparecer no painel eletrônico. Ou eletrônico? Nominal, aberto e eletrônico, pelo processo eletrônico. Eu queria fazer constar da sessão que o meu voto acompanha ipsiliteris o voto do ilustre senador Josafá Marinho. Isso constará então da ata, sem prejuízo da anotação no painel. Senhor presidente, achando que cada senador seria chamado pessoalmente, eu quero declarar a Vossa Excelência que as razões do meu voto eu dirigi à mesa. E constarão dos autos, porque já determinei a juntada. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Que faço constar das razões do meu voto que já encaminhei à douta mesa.
Todas as declarações de votos que foram encaminhadas à mesa serão juntas aos autos. No mesmo sentido da minha declaração, senhor presidente, já encaminhei à mesa uma declaração de voto por escrito. Senhor presidente, no mesmo sentido, eu voto conforme a declaração que encaminhei à mesa. Voto sim. Vai ser feita agora a votação eletrônica, aparecendo no painel o nome do senador que votou. O voto, portanto, é nominal, aberto e eletrônico. Todos os senhores senadores já votaram. Atenção para o resultado. Sim indica a condenação do ex-presidente a 8 anos de proibição de ocupar cargo público. Sim, 76. Não 3, 79 votos do total. 81 senadores, 79 votaram. O ex-presidente Fernando Collor está afastado da atividade pública, de cargos públicos, por 8 anos, a contar de agora. Sim, 76 senadores. Votaram não 3 senadores. Como não era permitida a abstenção, foi ela 0. Total de votos, 79. Aí está o resultado e o final de 15 horas de sessão de julgamento. Senhor presidente, 76 a 3. Eu sei que meu nome não aparece no painel porque eu votei como secretário. Senador Irã Saraiva. 76 a 3 e não votaram 2 senadores. Meu voto também, senhor presidente, apareceu na primeira secretaria, que é o lugar que eu ocupo por deferência de Vossa Excelência nesse instante. O presidente Sidney Sanches deve encerrar a sessão em breve. Está entrando no plenário o advogado Evandro Lins e Silva, que veio para assistir ao resultado final. A presidência, cumprindo a determinação da lei, preparou 2 sentenças. Uma ele vai ler a sentença agora. E outra absolutória. É por isso que esta já está pronta, para que não pareça que eu estivesse antecipando o ponto de vista que pudesse encontrar no Senado. E passo então a ler a sentença. O excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Fernando Afonso Collor de Mello, com autorização de mais de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, foi denunciado pelos excelentíssimos senhores Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e Marcelo Lavener Machado, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como incurso nas sanções dos artigos 85, 4º e 5º da Constituição Federal, oitavo, item 7 e 9º, item 7 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em razão dos fatos relatados na denúncia constante de folhas 3 a 21, tomo 1. Com observância das normas constitucionais, legais e regimentais referidas no roteiro e nas notas constantes de folhas 995 a 999, tomo 3, a denúncia foi recebida e processada, sendo julgada procedente a acusação pelo plenário do Senado, por 67 votos a 3, folhas 2.554, tomo 7º. Respeitadas ainda as normas referidas, foram apresentados o libelo crime acusatório e a contrariedade. Indeferido pela presidência do processo, o adiamento da presente sessão, para inquirição da testemunha Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho, iniciava a presidência a tomada do depoimento da segunda testemunha, Francisco Antônio Roberto Gros, quando o advogado José Moura Rocha pediu a palavra para ler a carta que lhe foi entregue pelo acusado, renunciando ao mandato de presidente da República. Suspensa a sessão do Senado, neste processo de impeachment, para que o Congresso Nacional recebesse a renúncia
e declarasse formalmente a vacância do cargo de presidente da República, foram observadas essas formalidades. Reunindo-se o Senado para exame de questões relacionadas com a competência para eventual extinção do processo ou seu prosseguimento, entendeu o presidente que só o plenário poderia deliberar a respeito, e este, o plenário, que o processo haveria de prosseguir para eventual aplicação de sanção de inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, prevista no parágrafo único do artigo 56 da Constituição Federal. Procedeu-se, então, à inquirição das 5 testemunhas arroladas pela defesa. São 4, né? O ministro Ramalho não... Ele está fazendo a leitura da ata da sessão de julgamento, que durou 15 horas e que está terminando agora. Ele termina de ler a ata e dá a sentença. A sessão começou às 9 horas da manhã e teve 3 interrupções. Uma delas para 2 sessões extraordinárias do Congresso. Aos debates orais entre as partes, a discussão entre os senadores e a votação. Tendo ficado extinto pela renúncia o mandato presidencial do acusado, encerrou-se no Senado o processo de impeachment quanto à sanção que poderia impor a mesma extinção. Artigo 52, parágrafo 1 da Constituição. No mais, atingido que foi o quórum de 2/3 pela condenação do acusado, declaro que o Senado o condenou à inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, nos termos do mesmo dispositivo constitucional. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado. Será assinada por mim e pelos senhores senadores, que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional. Artigo 35 da Lei 1079 de 50. Façam-se os comunicados aos excelentíssimos senhores presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e ao vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui é comunicações, esse comunicado. A sessão está se encaminhando para o encerramento. A sessão de julgamento... Eu pediria aos senhores senadores que permanecessem por mais alguns minutos até que possam assinar a resolução e a sentença. Pois não, ele quer agora a assinatura de todos os senadores aqui presentes. Os autógrafos. Eu queria pedir a Vossa Excelência para que eu pudesse fazer aqui um aditamento àquela comunicação. Para que assinem a ata que consta que fiz a sentença Recebi ao presidente, bilhete que passo a ler ao ex-presidente Fernando Collor. Aquela minha informação. A respeito do seu agradecimento às emissoras de televisão quanto à cobertura dos trabalhos e da transmissão de imagens e sons, os trabalhos de hoje do Congresso Nacional informam a Vossa Excelência que a TV Nacional, emissora da Empresa Brasileira de Comunicação S.A., começou a transmitir ao vivo a partir das 9h15 da manhã de hoje e permanece até esta hora, sendo inclusive a emissora responsável pela geração de imagens para todas as demais emissoras de televisão do país e algumas emissoras internacionais. Era apenas para completar esse agradecimento. Vou ler também a resolução. Ele vai ler agora a resolução. Faço saber que o Senado Federal julgou, nos termos do artigo 86, infine, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, presidente, promulgo a seguinte resolução, número de 1992. Dispõe sobre o processo de impeachment contra o presidente da República e dá outras providências. O Senado Federal resolve, artigo 1º, é extinto o processo de impeachment contra o senhor Fernando Afonso Collor de Mello, no que se refere à perda do cargo de presidente da República em virtude de renúncia formalizada perante o Congresso Nacional. Artigo 2º, é inabilitado por 8 anos para o exercício de função pública o senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Essa resolução é a sentença que inabilita para exercício de função pública o ex-presidente Fernando Collor pelo prazo de 8 anos. O presidente Fernando Collor renunciou durante essa sessão de julgamento, mas isso não o eximiu da punição que ele receberia se perdesse o mandato no julgamento. Agora só falta a assinatura dos senadores
na ata da reunião. Uma reunião que começou às 9 horas da manhã, que teve 3 interrupções e que está terminando agora. E com ela terminando também um processo que começou há cerca de 7 meses. Acre, Aloysio Bezerra. Estão sendo chamados os senadores para que assinem a ata. Navarro Júnior. Flaviano Melo. A assinatura da ata é o ato final dos senadores que agora vão, inclusive, se retirar em férias até os primeiros dias de janeiro, quando o Senado volta a se reunir. Nós voltaremos para a cobertura completa logo mais no Bom Dia Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Capitão, receio, senhor. Não, o senhor vê, a companhia tem regras quanto a isso. Mas haverá um vigário a bordo. Sempre há. Eu gosto dele. Está bem, senhor. Você pode dizer a ele que eu vou esperar até que ele volte da primavera, então nós vamos mesmo examinar essa situação, porque ele é mesmo um cara fantástico. É isso. Você decide. Você é feita da pequena parte de perfeição que existe em cada pessoa. Que lindo. Ele levou a moça no bico, com um papo todo decorado. As palavras não são tuas, mas o coração é teu. Mas a paixão aumentou. E agora? Como levar adiante esse romance? Nunca conheci um homem como você. Sincero, verdadeiro. Palavras de Amor, com Carla Camurati, Pedro Cardoso, Gianfrancesco Guarnieri, Gracindo Júnior. Amanhã em Você Decide. Sim, senhor. Ligue para a senhorita Hageman, sim? Sim, senhor. Querido? Dr. Krause está aqui, eu deixo você adivinhar de quem estávamos falando. Olhe, eu liguei porque... você estará em casa aí pelas 5h30? Acho que sim. Eu ainda nem fiz a metade das malas. Devo terminá-las logo. Então chegarei mais cedo. Eu estarei esperando. Enquanto isso...